A paz de Deus, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É com imenso prazer que mais uma vez retornamos ao estudo do Santuário. Queremos retornar ao estudo, queremos continuar na Palavra do Senhor, falando com respeito à expiação, a primeira fase da sua expiação, de sacrifício, de um cordeiro e como nosso exemplo. Mas queremos orar ao Senhor antes de iniciarmos, pedindo as bênçãos do Senhor para termos a melhor compreensão dessas verdades eternas. Querido Pai Celestial, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos ajoelhamos para agradecê-lo por tudo que tem feito por cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, ao estudo da Tua Palavra, desse tema tão importante que é a doutrina do Santuário Celestial, para que esta mensagem, Senhor, seja alcançada pelo Teu povo e que o Teu povo, Senhor, a Tua Igreja, venha a ser reavivada e despertada para se preparar para o alto clamor do terceiro anjo. Abençoe-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus seja com os prezados. A gente vai ler um pouco desse livro, O Sacerdócio Expiatório. E esse livro ele vem mostrando o contrário de tudo aquilo que os nossos pioneiros ensinaram e escreveram. Na página 92, ele diz o seguinte: alguns argumentam que Cristo veio à Terra com inclinação egocêntrica e egoísta, exatamente como nós, com a diferença de ter resistido aos seus apelos. Ele continua: acontece que não existe nas Escrituras a menor sugestão de que a vontade de Cristo tivesse propensão natural para ser ou agir independentemente do Pai. A parábola do santuário ajuda-nos a corrigir esta teologia aberrante, quando enfatiza as qualidades impolutas do prometido Redentor. Somente um Salvador sem pecado poderia efetuar morte expiatória, capaz de prover salvação para o mundo. Irmãos, então aqui o autor desse livro, ele vem dizendo que Jesus Cristo não herdou as paixões que eu e você herdamos, e que é uma aberração, um absurdo ensinar que Jesus Cristo veio como eu. E ele diz mais que a vontade de Jesus Cristo não era contrária à vontade do Pai. Gostaria de reler o texto. Ele diz assim: acontece que não existe nas Escrituras a menor sugestão de que a vontade de Cristo tivesse propensão natural para ser ou agir independentemente do Pai. O livro de São João, capítulo 6, versos 38, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então aqui a Bíblia diz bem claro que Jesus Cristo, ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então isso significa que a vontade da sua humanidade, nós estamos falando da sua humanidade, nós não estamos falando da sua divindade. A divindade de Jesus Cristo era a sua divindade. Nós estamos falando de sua humanidade, de sua encarnação. A humanidade de Jesus Cristo era a minha humanidade. E a minha humanidade era a humanidade de Jesus. E aqui ele diz bem claro que a vontade dele era contrária à vontade do Pai. Era diferente da vontade do Pai. Se fosse pela sua própria vontade, ele não teria ido à cruz. Então ele diz: mas estou aqui para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que vai dirigir a minha vida, porque não é a minha vontade. Se fosse pela tua vontade ou pela minha vontade, nós estaríamos bebendo cerveja, fumando cigarro. Se fosse pela tua e a minha vontade,
nós não sairíamos no sol quente para pregar o Evangelho. Se fosse pela tua e a minha vontade, nós não deixaríamos de comer alimentos que a palavra condena. Mas pela vontade do Pai, você sai ao sol quente para pregar o Evangelho. Você deixou de comer um alimento que a palavra de Deus condenou. Ou seja, foi dessa forma que Jesus agiu. Certo? Vamos mais na frente no livro de São João, capítulo 5, o versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele diz aqui, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu não tenho poder para curar ninguém. Ele diz, eu não tenho poder para abrir os olhos do cego. Eu não tenho poder para abrir a boca do mudo. Eu não tenho poder para expulsar os demônios daquele homem. Eu não tenho poder para ressuscitar a filha de ressuscitar a Lázaro. Eu não tenho poder para ressuscitar ninguém. Eu não tenho poder para multiplicar os pães. Eu não tenho poder para fazer Pedro andar sobre as águas. Mas é o poder do Pai que habita em mim foi que fez todas essas coisas. Essa é a palavra de Deus. Então, isso aqui, irmão, isso é que é aberração. Isso que realmente é o vinho de Babilônia. É doutrina do diabo, certo? Que vem me desanimar, vem me desestimular a continuar na jornada cristã. Essa é uma mensagem que está nesse livro, é uma mensagem que vem te desanimar ao continuar na tua jornada rumo ao céu. Lucas capítulo 9, o versículo 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Siga-me é igual a faça o que eu estou fazendo. Quando ele disse, siga-me, faça o que eu estou fazendo. É isso que significa. Como ele nos adverte, nós devemos segui-lo em negar o eu. Então ele também devia estar praticando a negação do seu próprio eu humano. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma como eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ele tinha um eu, uma vontade, mas o eu do qual ele disse, não procura a minha própria vontade. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade própria, e sim a vontade daquele que me enviou. Evidencia-se diferença de vontade. Jesus, para fazer a vontade do Pai, negava a sua própria vontade humana. Então, ele tinha uma luta com sua natureza humana pecaminosa, como nós a temos. A vontade humana de Cristo não o teria conduzido rapidamente ao deserto da tentação para ser tentado pelo diabo. Ele não o levaria a suportar humilhação e escárnio, vergonha, sofrimento e morte. Sua natureza humana recuava de todas essas coisas, tão decididamente quanto a nossa o faz. Então está escrito em Sinais dos Tempos, 29 de outubro de 1894, Ellen White falando. Então é assim, irmãos. Muitas das vezes você sente vontade, sabe do dever que deve abandonar algo. Você conhece o dever, mas a tua vontade, ela te desanima, ela diz para você não fazer. Mas você olha para o Calvário, olha para a palavra de Deus, o Espírito Santo te diz, tu tens que fazer. Ele te dá o poder, você se levanta, você não olha mais para a tua vontade, não olha mais para o que o teu ego diz. E você se levanta e faz o que Deus está te pedindo. É uma luta, uma luta com a tua natureza, uma luta com o teu ego. Essa mesma luta
essa mesma batalha Jesus teve. Louvado seja Deus, irmão. Louvado seja Deus porque a palavra de Deus, ela me apresenta um Salvador que pode me socorrer, um Salvador que pode me ajudar, um Salvador que pode me confortar, um Salvador que foi tentado como eu sou tentado. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe. Nós iremos findar essa parte sobre a primeira fase da expiação de Cristo. Foi mostrada aqui a sua primeira fase da sua expiação, que foi como um servo sofredor. Então, Jesus Cristo, ao encarnar e viver 33 anos nessa terra, ele foi um cordeiro. E lá no Calvário ele foi imolado. Então, ali ele cumpriu a sua primeira fase da expiação, a primeira fase de um sacrifício, de um homem sofredor. Nós iremos agora estudar na palavra de Deus a segunda fase da sua expiação. Jesus e o Pai. Jesus Cristo, ao subir ao céu, ele passou 1810 anos no lugar santo. 1810 anos no lugar santo. Quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu tive alguns problemas em entender a doutrina do santuário. Por quê? Eu via explicações diferentes daquilo que estava escrito na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, ela diz que quando Jesus Cristo subiu, ele sentou à destra do Pai. Mas eu ouvia falar, os irmãos dentro da igreja diziam que o Pai estava no lugar santíssimo e que Jesus estava no lugar santo. Que sempre o Pai esteve no lugar santíssimo e Jesus no lugar santo. Eu digo, mas como é que pode? Se Deus está no lugar santíssimo, Jesus no lugar santo, a porta do lugar santíssimo nunca foi aberta, como é que ele pode estar sentado no trono do Pai à destra do Pai? Isso nos trouxe uma grande confusão. Mas o livro de Daniel capítulo 7, o versículo 9, diz: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. O ancião de dias é Deus o Pai, de acordo com o grande conflito. É Deus o Pai. A Bíblia diz bem aqui: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Se foram colocados uns tronos, é porque aqueles tronos não estavam lá. Então continuei olhando até que foi colocado uns tronos. E um ancião de dias se assentou naqueles tronos. O versículo 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizera chegar até ele. Então a palavra de Deus mostra que em 22 de outubro de 1844, Deus Pai levanta do lugar santo, os tronos são mudados para o lugar santíssimo, e logo após Jesus Cristo passa do lugar santo e para o lugar santíssimo. Houve uma mudança de tronos, houve uma mudança de assento, houve uma mudança de lugar. Tanto o Pai como o Filho estavam durante 1810 anos no lugar santo. Somente em 22 de outubro de 1844, os dois, o ancião de dias e Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, passou para o lugar santíssimo. O livro A Cruz e Sua Sombra, do nosso pioneiro Haskell, diz assim: a Bíblia foi escrita em um país oriental. O costume ali é colocar almofadas para os hóspedes. A versão revisada da Bíblia diz:
Continuei olhando até que foram postos uns tronos. A posição do trono do Pai foi mudada. Daniel contemplou tronos sendo postos e suas posições sendo mudadas. Então o ancião de dias, o Pai, tomou o seu assento sobre o trono. Daniel viu o trono do Pai sendo mudado do primeiro compartimento do santuário celestial para o segundo compartimento. Sua atenção foi despertada para as grandes rodas que pareciam como fogo ardente, à medida que se movimentavam por baixo do glorioso trono do infinito Deus. Ezequiel capítulo 10, versos de 1 a 21. Milhões de hostes celestiais congregaram-se para testemunhar a grande cena. Milhares de milhares serviram a Jeová, enquanto ele assentava-se sobre o trono para julgar. Então essa foi a crença dos nossos pioneiros. As duas posições. Apocalipse capítulo 3, 21 diz: Ao que vencer, disse Jesus, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, aqui nós olhamos Jesus Cristo ao subir ao céu, ele sentou-se no trono do Pai. Então, Jesus Cristo ainda não está sentado no seu trono, ele está sentado no trono do Pai. A Bíblia diz bem claro: ao que vencer, vai sentar-se comigo no meu trono. Somente quando Jesus Cristo tirar as vestes de sacerdote, de sumo sacerdote, e ele vir na terra, levar o seu povo para o céu, aí sim, Jesus Cristo vai ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai vestir as vestes de Rei dos Reis, ao tirar as vestes de sacerdote. Jesus Cristo vai tomar o seu reino. Ele vai assentar-se no seu trono. Então hoje Jesus Cristo está assentado no trono da graça. E quando findasse a porta da graça, quando ele retirar as roupas de sacerdote, ele se sentará no trono da sua glória. E nós iremos assentar com Jesus no trono da sua glória para todo sempre. Nós iremos encontrar essa verdade no livro Grande Conflito, página 416, Primeiros Escritos, página 54 a 55. Irmãos, como era realizado a expiação? Nós iremos ler o Grande Conflito. Dentro do Grande Conflito, nós iremos ter a compreensão melhor de como era realizado a expiação. E isso nós estamos falando agora da segunda fase da expiação. Ellen G. White, ela diz: contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial e a grande obra ali levada a efeito pela redenção do homem eram ensinados pelo santuário terrestre e seu culto. Então, se nós, adventistas do sétimo dia, quisermos verdadeiramente ter uma compreensão do que está acontecendo no santuário celestial e do que significa expiação, ela diz: vá estudar a doutrina do santuário terrestre. O que acontecia lá é o que está acontecendo no santuário celestial. Ela diz: a pergunta, o que é santuário? Ela diz: é claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como figura das coisas celestiais. E em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. A morte de Cristo terminou o serviço típico, ela diz. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel, capítulo 8, versos 14, se cumpre nessa dispensação, o santuário a que ela se refere deve ser o santuário do novo concerto. Ao terminar os 2.300 dias, em 1844, já por muitos séculos não havia santuário sobre a terra. Destarte, a profecia até 2.300 tardes
e manhãs, e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o santuário do céu, diz a palavra. A questão mais importante, porém, ainda está para ser respondida, diz ela. Que é a purificação do santuário? Ela pergunta. Ela faz a pergunta e ela mesma responder. Que houve tal cerimônia com referência ao santuário terrestre, acha-se declarado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? No capítulo 9 de Hebreus, a purificação do santuário terrestre, bem como do celestial, encontra-se plenamente ensinada. Quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, diz a palavra de Deus. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, com sangue, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, verso 22 e 23. Ou seja, com o precioso sangue de Cristo, diz ela. Então, a purificação, tanto no serviço típico como no real, preste bem atenção. A purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue. Ellen G. White é bem clara e a Bíblia é bem clara em afirmar que tanto no santuário terrestre como no santuário celestial, o serviço é realizado com sangue. No primeiro, com o sangue de animais. No último, com o sangue de Cristo, disse ela. No primeiro, o sacerdote levava o sangue para dentro do santuário terrestre, do lugar santíssimo. No santuário celestial, Jesus Cristo entrou com o seu próprio sangue para dentro do santíssimo do celestial, para dentro do santuário. Paulo declara, com razão, porque esta purificação deve ser efetuada com sangue, que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão ou ato de lançar fora o pecado. Então a palavra remissão significa remir, limpar, lançar fora o pecado. Então, significa que pecado não é natureza. É a obra a efetuar-se. Ou seja, o pecado só pode ser transferido se o sangue for derramado sobre o propiciatório, que o sangue derramado representa o sangue do transgressor. Se tal ato não acontecer, o pecado de uma forma literal, o pecador de uma forma literal tem que morrer. Mas se alguém perguntar, mas Jesus não já morreu e derramou o seu sangue por nós? Irmãos, analisemos bem uma coisa. Toda vez que eu e você pecamos, a profecia diz que de manhã e à tarde são os 2 horários que Jesus Cristo faz expiação no céu. Então, se você peca, a Bíblia diz, aquele que pecar tem que morrer. A alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, o seu sangue tem que ser derramado. Mas só que você não quer morrer. Então você pecou. Jesus Cristo é o teu intercessor. Ele assumiu a tua natureza. Ele assumiu a tua humanidade. A tua humanidade está na pessoa de Jesus Cristo. Lá está a humanidade de toda a raça humana. Então agora você vai até ele e pede perdão. Mas a lei requer o sangue daquele transgressor.
E Jesus Cristo vai expandir o sangue dele, que ele derramou na cruz do Calvário, lá onde o cordeiro tinha que ser imolado. E ali está satisfeito as exigências da lei. Então, o sangue literal está sendo hoje derramado no céu, sobre o propiciatório. Porque se isso não está acontecendo, então tudo aquilo que foi dado a Moisés era mentira. E os protestantes têm em completa razão. Certo? Então, toda vez que você peca, lá no céu, se você se dirigir a Jesus Cristo, ele vai derramar sangue sobre o propiciatório. Você está entendendo, irmãos? Ela continua. No serviço do santuário terrestre, dividia-se em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que uma vez ao ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim, figuramente, de si para o sacrifício inocente. O animal era então morto. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecado. A vida da carne está no sangue. Aquele sangue representa o sangue de cada pecador. A lei de Deus, sendo violada, exige a vida do transgressor. O sangue representando a vida que o pecador perdera, pecador cuja culpa a vítima arrastava. Era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecado transferia-se mediante o sangue, em figura para o santuário, que o pecador transgredira. Em algum caso, o sangue não era levado para o lugar santo, diz o grande conflito, mas a carne devia então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés determinou aos filhos, dizendo: o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico 10:17. Ambas as cerimônias simbolizavam de igual modo a transferência do pecado do penitente para o santuário. Esta era a obra que dia após dia se prolongava por todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário e uma obra especial se tornava necessária para a sua remoção. Deus ordenou que fosse feita a expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Devia também ser feita a expiação pelo altar, para purificar e santificar das imundícias dos filhos de Israel. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo, e lançava-se sorte sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Levítico 16:8. O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. Então nós estamos olhando como
a explicação, Deus nos deu a explicação correta, completa, com respeito à doutrina da expiação, com respeito ao santuário celestial. Está no grande conflito. Nós não precisamos que um teólogo, um doutor em PhD, um doutor em teologia, um doutor que estudou não sei lá onde, venha me dizer o que eu tenho que crer. Vamos comprar um livro, compremos o grande conflito e estudemos a palavra de Deus. Ela continua. Toda esta cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. E demais mostrar-lhe que não poderia entrar em contato com o pecado sem o poluir. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo culto típico, diz ela. Um substituto era aceito em lugar do pecador. Mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Provia-se desta maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário. Então o sangue que era derramado era um veículo, era um meio pelo qual o pecado era transferido para o santuário. Ela continua. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, a Ellen G. White é bem clara em nos dizer que no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e aspergia sobre o propiciatório onde estava a lei. Jesus Cristo, ele foi a oferta, ele foi imolado no Calvário. E o sangue dele que foi derramado teria que ser levado para o santuário. Agora alguém faz uma pergunta, iremos continuar. Então, quem foi que aparou o sangue de Jesus? Alguém teria que ter aparado o sangue de Jesus, não é verdade? Os sacerdotes judeus não podiam fazer isso. Os romanos que mataram Jesus Cristo não podiam fazer porque era o pecador. Os anjos também não podiam fazer porque eram anjos. Por que não? Porque, de acordo com a doutrina do santuário, somente um sacerdote podia aparar o sangue daquela vítima e levar para dentro do santuário. Irmãos, eu acredito que, no meu ponto de vista e de acordo com o que eu tenho estudado, a Bíblia diz lá em Hebreus, a Bíblia fala sobre Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque foi um ser que não morreu, não nasceu, não teve pai e não teve mãe. Aí, Ellen G. White, Mensagem Escolhida, ela diz assim, Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus. Ela diz, ele não era Deus, ele era semelhante ao Filho de Deus. Irmãos, eu acredito que as três pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, foram os que estiveram envolvidos na salvação do homem. E eu acredito que o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, foi que assumiu o papel de Melquisedeque e foi o ser que aparou o sangue de Jesus, porque Jesus estava na cruz e ele ainda não era sacerdote. O único ser que poderia realizar esta obra seria o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, certo? O único ser que poderia realizar esta obra. Não é especulação. Você não tem uma outra explicação para dar para a pessoa de Melquisedeque. Você não tem como explicar. Você não tem. A Bíblia diz bem claro que ele não morreu, ele não nasceu, não teve pai e não teve mãe. O único ser que não morreu, não nasceu, não teve pai, não teve existência, não foi criado, foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade.
Ela continua. Tal era o serviço efetuado com exemplar e sombra das coisas celestiais. Ela diz que o que era realizado na terra era um exemplo, era uma sombra das coisas celestiais. Olha o que ela diz. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Ellen G. White, ela diz bem aqui, ela é enfática em dizer, o que era feito no santuário terrestre é feito em realidade no santuário celestial. Tudo que era feito no santuário terrestre, ela diz, em realidade, é feito no santuário celestial. Ainda que desça um anjo do céu, te dizendo o contrário, o apóstolo São Paulo diz que seja do diabo, que seja anátema, que seja maldito, pois não vem de Deus. Ela diz mais, o ministério do sacerdote durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou Cristo a ascender ao céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta. Então, bem claro, bem explicado. E ela continua. Assim pleiteava Cristo com o seu sangue perante o Pai. Isso aqui não é simbólico. Isso aqui não é simbólico, é literal. Ellen G. White diz bem claro que durante 1810 anos, assim pleiteava Cristo com o seu sangue perante o Pai. Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. Ellen G. White diz, o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. E ela diz, há também uma expiação para tirar os pecados do santuário. Houve uma expiação, a expiação. Nós falamos de duas fases da expiação. Durante 1810 anos, pecado foi introduzido para dentro do santuário. 1810 anos. O propósito de Cristo, que ao findar as 2.300 tardes e manhãs, Jesus Cristo iniciasse a purificação do santuário como ele iniciou, que logo, logo o santuário fosse limpo. Mas nós é que todos os dias estamos transferindo o pecado para o santuário. Eu digo nós são aqueles que pecam, reconhecem o seu pecado e a confessa e esse pecado é transferido. Porque um adventista do sétimo dia que comete pecado e não se arrepende, não abandona e não confessa esse pecado, não pode ser transferido para o santuário celestial. Ele não pode ser transferido. E se ele não é transferido, esse pecado ficará sobre ele. Ficará sobre ele. E se esse pecado ficará sobre ele, ele não vai ser colocado um dia sobre o bode Azazel, que é o diabo. Então significa que o bode Azazel e que essa pessoa que não confessou esse pecado irão queimar no lago de fogo e enxofre. Como antigamente, Ellen G. White continua, como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta transferidos simbolicamente para o santuário terrestre. Olha o que ela diz. Assim, em um novo concerto, os pecados que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato, literalmente, para o santuário celestial. Ela diz no grande conflito, de fato, e os nossos pecados são transferidos para o santuário celestial.
Prezados, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a nossa igreja está nessa situação que se encontra, porque nós temos sido homens e mulheres preguiçosos intelectuais. Temos preguiça de estudar, temos preguiça de ler a palavra de Deus. E temos pena de comprar os livros do Espírito de Profecia. E a maioria são incrédulos, não acredita nos livros de Espírito de Profecia. Certo? Não acredita na palavra de Deus. Porque, irmãos, está claro na palavra de Deus. Está muito claro a doutrina do santuário celestial dentro do grande conflito. Nós iremos dar uma pausa. Agradecemos muito o Senhor por ter nos dado essa graça e rogamos aos prezados ouvintes, aos irmãos, que acesse o canal, que também informe amigos e colegas para ter uma melhor compreensão dessa doutrina. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Amém. Querido Pai, muito grato somos, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Senhor Deus, pois mais uma vez a gente, através do poder do Teu Santo Espírito, temos estudado esse assunto tão maravilhoso, um assunto que tem sido muito polêmico dentro de nossa igreja, com respeito à expiação e o que está sendo realizado no céu. Mas que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo e venha enviar Teu Santo Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que nós venhamos aceitar a palavra de Deus assim como ela está escrita. Em nome de Jesus, amém.